Então, sejam bem-vindos à aula online, né, a gente vai conversar sobre a Técrade, essa ferramenta, é uma ferramenta sistêmica e ela tem 2 funções principais: avaliar projetos que já aconteceram e desenhar, né, projetar novas atividades. Eu sou Felipe, sou engenheiro ambiental, educador e consultor, pelo Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. O IDR é uma escola de pensamento ecológico e uma consultoria de projetos regenerativos. Então nós utilizamos essa metodologia, né, que a Técrade é um fragmento dela, vamos dizer assim, nós utilizamos a metodologia do desenvolvimento e design regenerativo para conduzir processos em organizações e em projetos de base territorial e outros tipos também. Eu dei uma aula, algum tempo atrás, falando sobre alguns conceitos de regeneração, um pouco dos princípios aí do nosso trabalho, né. A aula de hoje não é para falar disso, então quem tiver curiosidade, quiser saber mais, procura no YouTube Desenvolvimento Regenerativo, que você vai achar lá o nosso perfil, e essa aula tá disponível. E esse método, o método do desenvolvimento e design regenerativo, ele vem sendo trabalhado há mais ou menos 20 anos pelo grupo Regênesis. É desse grupo que a gente aprendeu principalmente esse método de conduzir projetos, né. É uma forma de conduzir, de pensar, conceber os projetos para alcançar regeneração sistêmica, que a gente fala. E os detalhes desses conceitos de regeneração, nessa outra aula eu trouxe com mais detalhes. O foco da nossa aula de hoje é uma ferramenta que sustentou de alguma forma, que deu estrutura para os conceitos de regeneração. É uma ferramenta sistêmica e que ela ajudou, digamos assim, a colocar esses conceitos e esses princípios da regeneração de uma forma estruturada e coerente, que a gente pudesse aprender de uma forma mais facilitada e também conduzir processos de consultoria de forma mais clara. E esse trabalho, né, o trabalho da Técrade, ele vem de um corpo teórico chamado sistemática. Sistemática é o trabalho do Bennett. Esse trabalho foi feito principalmente na década de 60, então é um trabalho que já acumula aí há algumas décadas. E esse é um livro dele que está disponível, inclusive, para baixar. Você encontra ele, eu encontrei. Se você digitar esse título, né, e colocar um PDF ali na frente no Google, você vai conseguir baixar, e ele descreve aí um pouco desses sistemas que ele trabalha. E o subtítulo está aí, né, uma ferramenta para entender integralidades, para entender todos. E isso faz muito sentido para a regeneração, quando a gente precisa compreender um todo para perceber como participar de forma apropriada. Então não é à toa que essa ferramenta, né, esse corpo teórico da sistemática serviu de base para a criação do método do desenvolvimento regenerativo. Esse site aqui, systematics.org, ele traz alguns materiais de introdução. Ele dá para ter uma visão geral assim do que se trata essa teoria, e uma coisa interessante é que ela é organizada em diferentes sistemas, em 12 diferentes sistemas que são caracterizados pelos seus números, né. Então, o número 1, isso é a quantidade de elementos que tem dentro do sistema, define a qualidade desse sistema. Então, o número 1 possui apenas um elemento e ele representa a universalidade de um sistema. Então, a ideia é que mesmo na diversidade existe uma unidade, e essa é uma ideia central, essa ideia de totalidade, de integralidade, do pensamento sistêmico, da teoria dos sistemas vivos, que a gente aplica no desenvolvimento regenerativo. A díade é um padrão de relacionamento que incorpora 2 elementos. Então ela traz aí uma polarização, e o Bennett explora essas forças, e com isso ajuda a gente em diferentes iniciativas. E dentro desses 12 tem a Técrade, né. A Técrade, então, são 4 elementos dentro desse sistema, que é o foco da nossa apresentação hoje. Então eu fiz questão de trazer isso para deixar claro
que a técade é um fragmento de um corpo teórico maior, mais aprofundado, né, que a gente dá uma aplicação mais voltada para a construção de projetos e é possível ter diferentes aplicações. Então, o que a gente está falando aqui é de um fragmento de uma teoria, de um corpo teórico que é maior do que isso, com certeza. E começa, né, o pensamento sistêmico como um todo, começa do reconhecimento da complexidade, do reconhecimento do caos. E a particularidade, né, talvez uma característica da sistemática, que ela se enquadra aí como sendo um pensamento sistêmico qualitativo, né? Então, é uma forma, são ferramentas mais adequadas para compreender a complexidade do mundo. Então, são quadros conceituais dinâmicos e sistêmicos que nos entendem a buscar uma compreensão mais adequada de fenômenos que são complexos, que são diversos, que se transformam o tempo todo. Então, é uma ferramenta mais adequada com essa nova mentalidade, esse novo paradigma de reconhecer o mundo como um sistema complexo, interrelacionado. Mas no caos, dentro da complexidade, existe uma estrutura que fundamenta isso. E o Bennett tem uma frase interessante que ele fala que nós não compreendemos as estruturas, nós compreendemos por conta das estruturas. Então, é possível entender o fenômeno porque existem alguns padrões de relacionamento que estruturam esses acontecimentos, né? Enfim, essas atividades. E é essa estrutura que o Bennett se preocupa em olhar. Então, é reconhecer alguns padrões que vão nos ajudar, né, a ter uma visão mais clara do que a gente está fazendo. E uma característica, né, um conceito que é importante deixar claro, é o conceito de ordem, enfim, que a gente pode entender como sendo essa transformação. Então, a técade, ela se preocupa com atividades estruturadas. E toda atividade que a gente faz, toda iniciativa que a gente toma, ela busca realizar uma transformação, gerar uma mudança. E o que é essa mudança? É uma mudança de ordem. Então, nós queremos pegar algo que é mais simplificado e mais disperso e transformar em algo mais coeso, mais integrado, com um grau de complexidade maior, ou seja, com uma ordem de complexidade maior. E o pão aí está para exemplificar isso, né? Então, o ato de fazer o pão, né, enfim, de pegar esses elementos crus, esses elementos simples que estão separados, estão mais simplificados, e transformar em um alimento mais complexo, o que a gente, assim, é um exemplo dessa mudança de ordem. Então, ocorreu uma mudança de ordem de complexidade, uma transformação, e é um exemplo de atividade que ilustra aí onde a técade se ocupa, né? E agora, já entrando, né, na ferramenta, mais especificamente, a gente pode começar olhando para ela através desses dois eixos. Então, existe um eixo, nesse eixo horizontal, que é o eixo da motivação, e um eixo vertical, que é um eixo dos meios. Cada ponta desse eixo tem uma dessas forças, né? Por isso que é a tétrade, porque são 4 elementos. Então, na ponta de cada um desses eixos, existe uma atividade que se relaciona, e esse eixo, ele mostra essa relação. Então, né, uma relação horizontal é exemplificada, né, tem essa característica da motivação, e nos dois elementos verticais, os meios. Na linguagem da sistemática, esses elementos são chamados de fontes. Então, são fontes que percola aí todas as atividades que precisam estar em harmonia, que precisam ser olhadas com a mesma importância. Então, a tese é de que se nós negligenciarmos qualquer um desses pontos em qualquer atividade que a gente desempenhe, o nosso projeto, a nossa atividade não vai realizar o seu maior potencial. Então, aí é onde traz uma clareza interessante, onde a gente consegue avaliar onde talvez foi a fraqueza do projeto, ter aprendizados com isso, e se usar a ferramenta como uma ferramenta de desenho, nós podemos começar já olhando para esses 4 elementos.
e existe mais esses 4 conectores também. Então, a ideia aqui é que cada conector ele tem uma característica, e de forma mais simplificada, a gente presta mais atenção para esses 2 eixos centrais. É mais introdutório essa análise da Técrade, mas os 4 eixos, né, os 4 conectores que são mais externos, eles trazem a sua característica também. Eu vou falar brevemente quais que são, sem explicar em profundidade, mas já entra numa análise um pouco mais aprofundada da ferramenta. E aqui um parênteses é que a forma como a gente está encarando aqui a Técrade é aplicada a projetos especificamente, né? Então, as perguntas que a gente vai utilizar, as próprias palavras para definir esses padrões dessas fontes, está nessa perspectiva aplicada mais para nos ajudar com as nossas iniciativas, com os nossos projetos, né? Porque assim, é possível usar esse método para atividades simplificadas ou atividades complexas, onde nós precisaríamos fazer algumas mudanças. E aí já entra em uma aplicação bem específica e aprofundada dela. O nosso foco aqui é esse, de projetos. Então, a primeira fonte é chamada de fundamento. Eu vou ler aqui uma definição rápida, que o fundamento é o potencial que serve como motivação primária para se envolver em uma dada atividade. E aqui, quando a gente tem a oportunidade de começar um projeto, né, de estar iniciando um projeto já tendo em vista essa ferramenta, é muito importante trabalhar bem o fundamento do projeto, né? Às vezes, pensando em equipes, por exemplo, é comum que o meu fundamento seja diferente do fundamento de outra pessoa, que nós estejamos enxergando potenciais diferentes. Dependendo do contexto, isso pode ser um problema, porque aquele projeto significa uma coisa para mim, significa outra coisa para a pessoa, ou seja, nós partimos de uma base diferente. Não tem problema que essa base seja diferente, nesse caso de equipe, mas desde que isso esteja claro para todas as pessoas, né? Então, como eu disse, essa é uma ferramenta qualitativa, então, nós não, diferente do quantitativo aqui, existe várias nuances, então, existe diferentes tipos de fundamento, né? Nós podemos enxergar o fundamento também como potencial que a gente enxerga naquela atividade. Então, por que eu estou me engajando naquilo? O que eu estou vendo no futuro, né, que faz com que eu esteja motivado, que para mim vai ser bom aquilo, né? Será que o potencial que eu enxergo é real, é o mesmo do que a equipe, é validado? Então, ter em mente uma construção sólida, né, desse fundamento, entender que isso é importante, e que isso vai impactar diretamente a motivação do meu projeto, é fundamental. Uma negligência nesse ponto é motivo da motivação se esvair ao longo do tempo aí. Na outra ponta desse eixo motivação são os objetivos. Então, né, é o ponto final ou realização de uma atividade e o tema central ou motivador da ação. Então, já o que nós enxergamos enquanto atividade realizada, é a mudança de ordem em si, né? Então, o objetivo, aí, no caso, é fazer com que essa mudança de ordem ocorra. Então, nós estamos fazendo essa transformação para onde, né? E o que nós queremos com isso? O objetivo, nós temos mais familiaridade com isso, né? Nós costumamos trabalhar bem os objetivos, trabalhar pouco o fundamento. Mas esse eixo, entender o relacionamento de fundamento e objetivo, e aí é uma análise menos superficial da técnica, de não só enxergar o fundamento de uma forma separada, ou o objetivo de uma forma separada, mas entender que eles se relacionam e que o fundamento influencia no objetivo e vice-versa, e os dois sustentam a motivação da equipe e do projeto como um todo, é fundamental. Então, se o meu, no caso do objetivo, vamos pensar, se o meu objetivo ele é fraco demais, no sentido é um objetivo pouco inspirador, né, ele tende a não gerar a atenção suficiente. Quando eu falo atenção, que eu estou pensando em um elástico, vamos pensar em um elástico. Se o objetivo ele
é muito fraco, muito fácil talvez de ser alcançado, não gera motivação, pois ele não estica o suficiente. Se o objetivo ele é um objetivo utópico, muito idealizado, né, estica demais, esse elástico se rompe. Então, uma metáfora para entender um pouco esse relacionamento do objetivo. E um objetivo que não se sustenta, né, que não se fundamenta nesse entendimento inicial do potencial do projeto, é um objetivo também que tem dificuldades, vamos dizer assim, em sustentar a motivação ao longo do tempo. Mas vamos lá. Então, aí um terceiro elemento, agora já partindo do eixo dos meios, um eixo mais operacional, é o da direção. E assim como fundamento é mais negligenciado, talvez a direção seja mais negligenciada ainda nos nossos projetos. E a direção é a inteligência guia por onde uma atividade é orientada e reorientada, ajustada e reajustada em relação aos seus ideais, objetivos e atividades que se relacionam ao projeto. Então, ter uma direção clara é fundamental. E a gente tem essa intuição, a gente sente isso, que é importante ter uma direção, isso talvez se traduz em missão, mas a gente não consegue, talvez, trazer isso de uma forma prática o suficiente, é sólida o suficiente, em que isso de fato sirva como uma estrela guia, ou como um teste de qualidade, algo, uma declaração de direção, um rumo, onde a gente possa comparar as nossas atividades ao longo do tempo para que a gente não se perca, para que a gente não acabe desviando rumos, desviando objetivos pelos acontecimentos enfim, do dia a dia. Então, e aqui o quarto que eu vou apresentar, e não existe assim uma sequência cronológica, mas é sempre bom, na minha visão, começar com um fundamento, mas isso são todos interrelacionados, então não existe uma linearidade, eu apresentei de forma linear porque não tem como ser diferente nesse caso, mas é isso. Então, o quarto, a quarta fonte que eu trago é um instrumento. E o instrumento é outra coisa que a gente tem um pouco mais de clareza, né? Os trabalhos e processos da atividade, como conhecimento, habilidades, práticas e recursos necessários para a realização do objetivo. Então, de um modo geral, simplificando, quando a gente vai trabalhar uma atividade, um projeto, a nossa mentalidade, nosso tipo de pensamento, a forma como nós nos condicionamos a fazer projeto, eles olham muito para o instrumento e para o objetivo, né? Não de forma relacionada, não com as nuances que um estudo mais aprofundado da técnica possa nos trazer. Por exemplo, qual que é a relação entre instrumento e objetivo? Esse conector ele tem um nome, traz uma qualidade que eu vou passar brevemente, mas, né, então, assim, é possível estudar de forma aprofundada. O fundamento e a direção, ele é mais negligenciado, e entender que esse conector, né, de fundamento e direção, ele representa, por exemplo, uma governança do projeto. Então, tem muito a ver aí com as bases, com os princípios, com as motivações iniciais e com a aderência a essas motivações iniciais. Então, essa é a tétrade, né? Esse é o quadro conceitual que a gente utiliza, a gente chama de quadro conceitual genérico, ele serve para avaliar e para desenhar qualquer atividade. Então, nós olhando para ele, a gente consegue identificar algumas fraquezas. Pô, aquele projeto foi bom, mas eu percebi que o fundamento não estava muito bem construído, então isso fez com que a motivação baixasse. Ou então a direção não era muito bem colocada e a gente acabou desviando na operação da nossa atividade, e no fim das contas a gente estava fazendo algo que não foi aquilo que nós pensamos em um primeiro momento. Então, ter essa clareza e, principalmente, conseguir fazer com que todas as pessoas do projeto estejam atentos a isso, percebam isso, a simplicidade do quadro conceitual faz com que ele seja muito eficaz, porque todo mundo entende rapidamente a importância desses 4 elementos, e nós podemos cuidar daqueles que nós achamos que estão mais negligenciados. E, para recapitular rapidamente, o fundamento ele tem essa característica de ser algo vigente, algo que acontece, né? Então,
qualidades humanas, emocionais, motivações, aspirações, quanto materiais também. Mas é algo que já existe, é o que está sustentando o início da atividade. O objetivo é algo ideal, é o que eu quero, é o que ainda não aconteceu, é o que a gente quer realizar. Né? O instrumento, a característica dele é de ser prático, então são os instrumentos que nós vamos utilizar para alcançar esses objetivos, e a direção ela é teórica, ela é direcional, né? Ela é algo que vai manter a gente no caminho certo. E aqui eu comentei desses conectores, né, que aí foge um pouco da obviedade. Eu trouxe aqui para mostrar rapidamente, né, nós não vamos aprofundar, mas vale a pena isso. Como eu disse, né, o conector, essa relação do fundamento com a direção, nos diz sobre a governança. Então, se existe um problema de governança, é porque existe um problema nesse relacionamento entre direção e fundamento. A conexão de fundamento com o instrumento diz respeito às habilidades, o instrumento com o objetivo e a integridade. Será que esses instrumentos eles são aderentes aos meus objetivos, às minhas aspirações e ao meu fundamento também, né? E direção ao objetivo nós podemos entender como sendo um entendimento aí na técnica. Então aqui já é um estudo um pouco mais aprofundado e eu trouxe mais para apresentar mesmo. Então eu apresentei a técnica, a gente já vai entrar no exercício, mas eu quero trazer como que a metodologia do desenvolvimento e design regenerativo, construída e desenvolvida pelo grupo Regênesis, se valeu desse quadro. Né? Então, em todo o trabalho de desenvolvimento regenerativo, nós olhamos para esses 4 elementos. Né? O fundamento de um projeto regenerativo dentro dessa metodologia é um fundamento que é aderente com o potencial local. E aí, nos materiais, nos cursos desse método, né, de desenvolvimento regenerativo, nós vamos investigar o que é o potencial local. O que significa um potencial que emerge do território, dos interrelacionamentos ali, da cultura, né, da economia e do território geográfico, né, enfim, desse tecido socioecológico. O potencial de todo projeto regenerativo precisa emergir a partir daí, por isso que é o nosso fundamento. Todo objetivo de um projeto de desenvolvimento regenerativo tem a ver com as capacidades regenerativas, com desenvolver capacidades regenerativas, que tem a ver com aquelas habilidades que contribuem para o aprimoramento, né, da viabilidade, vitalidade, capacidade para evolução do sistema como um todo. O instrumento que a gente utiliza em um projeto desse método é a coevolução mutualística, que faz com que os projetos e as organizações sirvam como catalisadores de iniciativas de cooperação, iniciativas cooperadas que se juntam em torno de uma visão comum. Então, uma iniciativa dentro dessa perspectiva, ela sai da sua fronteira comum e passa a se relacionar. Ela deixa de ser aquela iniciativa não participante e passa a ser uma que busca uma participação apropriada para além daquilo que é tido como óbvio para a sua atividade de fim. A direção, né, para a gente nesse tipo de projeto tem a ver com a vocação do lugar. Então, a direção ela emerge a partir do espírito, da essência daquele território. Então, né, aí nós vamos buscar entender melhor o que significa essa vocação do lugar, mas é essa que vai ser a direção para o nosso projeto de desenvolvimento regenerativo. Então, o que a Tétrade fez, né, para o desenvolvimento regenerativo foi dar uma base, uma sustentação onde nós podemos olhar para essa atividade e cuidar desses 4 pontos e ter uma perspectiva coesa e relativamente fácil de comunicar e de se fazer entender. Então, agora a gente vai para o exercício e no exercício, então, o que é? Vocês vão responder algumas perguntas que eu vou passar agora. Então, já peguem aí uma caneta,
ou um papel, ou mesmo o bloco de notas, e pensem em uma atividade. Pensem em alguma atividade recente, algo que ainda está fresco na memória, que já se realizou. Vocês vão perceber que nessas perguntas tem dois tipos, uma pergunta de avaliação e uma pergunta de desenho. Nós estamos respondendo principalmente a pergunta de avaliação, mas talvez a pergunta de desenho, né, para um projeto que ainda não aconteceu, que vai acontecer, pode servir para ilustrar um pouco como que a gente olha para essas 4 fontes. Pode ser qualquer atividade, não se preocupem em pegar uma atividade diferenciada, interessante, talvez algo simples aí, como, enfim, ter feito uma refeição, ter feito uma viagem, uma reunião, pode servir para esse exercício de aplicação agora. E aí eu vou marcar 2 minutinhos aí para vocês responderem. Então vamos lá, olhando para o fundamento, né, vocês estão vendo a pergunta aí, eu vou marcar um tempo e vocês respondam. Eu vou ler para ajudar também. Qual potencial era visto nessa atividade quando ela começou? De onde a ideia para este projeto surgiu inicialmente? O que os iniciadores viram que os levaram a acreditar que isso era importante? Ou seja, qual que é a base? De onde emergiu essa vontade, essa motivação para o projeto? Se eu fosse fazer as perguntas querendo desenhar um projeto novo, aí eu me perguntaria qual a minha base para realizar essa atividade? Qual a fonte do meu desejo para levar isso adiante? Em primeiro lugar, por que eu estou fazendo isso? Então, as perguntas estão aí, e aí eu vou marcar um tempinho aqui, podem ficar à vontade para refletir e anotar num pedaço de papel, porque depois a gente vai voltar e conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, eu sei que é pouco tempo, mas para a nossa proposta agora é suficiente, depois é possível fazer esse exercício com mais calma. E quem estiver vendo a gravação dessa aula, pode pausar e tomar o tempo que for necessário. Então vamos passar para a próxima fonte aí, como diz a sistemática, que são os objetivos. Então, numa perspectiva de avaliação, quais os objetivos foram colocados e por quê? Qual valor foi antecipado como resultado dos objetivos e para quem? Por que isso foi visto como um motivo de sucesso para o projeto? E se a gente fosse desenhar, começar um projeto novo, quais objetivos eu espero realizar? Quais fins eu quero alcançar e por quê? E aqui só um parênteses, essas perguntas é um ponto de partida. Então existem muitas outras perguntas que nós poderíamos nos fazer, nós poderíamos aprofundar, caminhar para lados diferentes, a depender da nossa criatividade, das nossas capacidades. Mas para dar essa visão inicial aí já é suficiente. Então eu vou dar mais um tempinho e vocês continuem aí na anotação do exercício. Vamos passar para o próximo agora, que é a direção, né? E a direção aí requer uma atenção especial porque é algo que a gente não está tão acostumado a fazer. Algumas possíveis perguntas, então, na perspectiva de avaliação. Como o projeto mantinha a direção para assegurar que as atividades alcançavam os objetivos? Qual era a fonte de direção? Né? A gente pode entender assim, como nós mantínhamos a direção certa e a qualidade também coerente com os nossos princípios. E qualidade aqui também a gente pode entender como sendo qualidade ética, né? Assim, como a gente mantém aderência aos valores e às vontades iniciais. Para desenhar, né, eu perguntaria como eu irei manter as coisas ordenadas e se movendo na direção certa? Como eu irei garantir que esta atividade está bem relacionada com as outras? O que irá me guiar no percurso que irei seguir ao longo desta atividade? Então, mais 2 minutinhos aí para vocês pensarem nisso e responderem aí, né? Aí, mais uma vez, né? Quem estiver assistindo a gravação, pausa aí, continua o exercício no tempo que precisar.
E agora vamos para o quarto, para a fonte, de instrumento. Então, em avaliação, quais abordagens e estratégias foram empregadas para alcançar o que o projeto buscava? Quais recursos e habilidades eram consideradas chave e por quê? E aí é legal entender que o instrumento a gente pode e deve sair um pouco da obviedade. Então não é simplesmente ali qual material que eu preciso, mas qual estratégia, né, instrumental eu preciso. Então existem diferentes formas de alcançar um objetivo, diferentes instrumentos. Então apesar, né, a gente poder olhar inicialmente de uma forma superficial e simplificada, se a gente entender as nuances e aprofundar que instrumento, né, não é simplesmente ali o que eu preciso agora, que eu posso trabalhar um outro tipo de instrumento, pode mudar a qualidade do projeto como um todo. E em desenho, né, eu perguntaria: quais instrumentos ou meios eu preciso empregar? Com quem eu irei trabalhar? Quais atividades nós iremos realizar? Então, os últimos 2 minutinhos aí, antes da gente voltar para conversar sobre o que vocês entenderam aí. Então é isso, pessoal. Sei que é pouco, às ve 2 minutos pode ser pouco tempo, mas é só um exercício rápido mesmo, né. Então, resgatando aí a técade como um todo, a ideia é que fazer essas perguntas, olhar para esses diferentes elementos aí, possa nos dar uma visão mais clara, possa nos ajudar a perceber algo que nós não tínhamos percebido hoje, ter alguns aprendizados, né, onde que foi qual elemento esteve mais negligenciado e como que isso impactou em outras coisas, como o nosso objetivo, né? Se a gente teve um problema de motivação ou um problema operacional, como que essas forças se relacionaram e poder identificar e ter aprendizados aí valiosos e também poder projetar algo inicial com mais, propriedade e robustez, vamos dizer assim. Então a apresentação é essa, eu vou